Excelente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Ricardo Gratão, da Soberana Embalagens. Bom, estamos aí nessa noite, tarde e noite ainda, né? Para seguir uma linda palestra aí do nosso ciclo de palestras online da Associação do Engenheiro de Guarulhos. Hoje é dia 17/3 e estamos hoje aqui com o professor engenheiro Renato Lobo. Renatão, tá comigo? Beleza, tamo junto aí. É Tamo nóis, junto. meu. Que isso, Renatão, alegria pura aí. Bom, essa transmissão é feita pela Media Kitcom, melhor empresa especializada em marketing digital. Primeiramente, queria agradecer e parabenizar pelo seu tempo hoje. É uma honra contemplar uma palestra que pode mudar a sua forma de pensar. Hoje o tema será análise e solução de problema para a melhoria contínua na engenharia. Bom, para dar início aos assuntos da SEAG, vocês conhecem a visão geral da SEAG? Não? Vamos ver então um pouquinho como ela é. A visão da SEAG: assegurar a efetiva participação do profissional associado em benefício da sociedade com seu aprimoramento profissional, principiando o networking. Aproveitando aí essa última palavra, networking, gostaria de conhecer todo mundo que está aqui hoje presente com a gente. Então, você que está presente, Luiz, Márcio, Patrícia, Nestor, Célia, é com muito prazer que a gente está aqui hoje fazendo a palestra e queria conhecer mais um pouquinho de vocês. Então, coloquem aqui no chat, não fiquem acanhados, seu nome, telefone e especialidade que atua. Capaz que a gente consiga fazer uma boa conexão aqui hoje. A missão da SEAG é valorizar o profissional da área da tecnologia, capacitando e orientando-os para a segurança e qualidade de vida da sociedade. Os valores ética, lealdade, responsabilidade, comprometimento e companheirismo solidificam nossas relações internas e externas. E para comprovar esses valores, vamos agora assistir alguns vídeos, um institucional da SEAG e algumas outras informações e visão geral, como o que o CREA faz, vamos conhecer um pouquinho mais, o que é o certificado de acervo técnico e o que é registro profissional e o que é a ART. Já já voltamos, assiste aí. A SEAG vem representando os profissionais da área de engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente.
com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da Prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade.
E é isso aí. Voltamos agora. Quer saber essas informações e muito mais? Acesse o nosso site CREA São Paulo e também a SEAG, mais precisamente o nosso Instagram, onde a gente vai sempre posta novidades, e como essa palestra, né, e as próximas palestras que vão ter também. Nosso Instagram é aseag@hub. E agora, hoje, chamo o ilustre professor Renato Lobo. E aí, Renatão, tá empolgado, cara? Tudo jóia? Não, sim, gente, é uma alegria muito grande. Primeiro, o convite, eu queria agradecer à SEAG pelo convite, né? Para mim, uma alegria muito grande, e todas as vezes que o pessoal me chama e eu me coloco à disposição, porque é muito importante a gente poder falar para os engenheiros da cidade e poder passar um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente aprendeu por aí, né? E divulgar o curso de engenharia, né? Que eu acho que é o mais importante, né? A gente divulgar os cursos de engenharia, porque é o que eu estava comentando com você há pouco, me assusta muito a queda que está tendo na procura pela nossa profissão, né? Então, acho que a gente tem que se unir e fazer uma corrente forte aí para poder passar mais informação e fazer a coisa funcionar. Não, show de bola. Renatão, hoje o tema será excepcional, hein? Para vocês verem, análise e solução de problema para a melhoria contínua na engenharia. Querido, o palco é todo seu, pode compartilhar. Bom, enquanto o professor Renato compartilha, podem me fazer perguntas, me mandem aqui no chat, pergunta a qualquer momento, que eu vou falando com o professor Renato aqui, vou batendo bola com ele aqui. Então, podem me perguntar, podem me chamar no chat, e vamos lá. Agora com você, Renato Lobo, o palco é todo seu, meu amigo. A minha tela aparece para vocês, beleza aí? Então, fechada. Tá bom. Hoje a gente vai, como o próprio Ricardo falou, eu sou professor, né? Então eu trouxe uma palestra meio que educativa para a gente relembrar o que a gente aprendeu na faculdade, né? Sobre análise, né, de problema, né? Análise e solução de problema, né? Esse método que muitas vezes a gente poderia usá-lo de uma maneira bem simples, né? Bem objetiva, e a gente acaba partindo para o tal do erro e acerto, e acabamos perdendo tempo e, muitas vezes, dinheiro, né? Então, a gente queria começar eu acredito que todos nós temos problema, né? Quem disser que não tem problema, realmente ele tem problema, né? Todos nós temos algum tipo de problema, seja problema profissional, seja problema financeiro, seja problema familiar, quer dizer, feliz aquele que só tem um problema, né? Eu acredito que esse cara é um felizardo, né? E o cara que se diz que não tem problema, para mim, ele já tem um problema, achar que não tem problema, né? Então, todos nós temos problemas que precisam ser resolvidos de alguma maneira, né? Agora, na verdade, o que a gente chama, o que para nós é um problema? O que a gente está falando de método de análise e solução de problema, mas o que é um problema? É o resultado indesejado de um trabalho ou um processo, né? Hoje, a gente trazendo para o lado industrial da coisa, para o lado profissional da coisa. Fazer alguma coisa que deu errado. Porque, veja bem, existe um fluxograma, que é bem conhecido, né? Que se o problema aconteceu e ninguém viu, não é um problema, né? Então, a gente passa a considerar as coisas como problema, aquilo que fica visível, aquilo que fica claro. E, na verdade, o nosso primeiro grande erro está exatamente aí. Só considerar o problema a partir do momento em que ele aparece, ao momento em que ele estoura, ou no momento em que ele
se faz presente, né? E muitas vezes esse problema ele começa pequenininho, né? E se a gente conseguisse enxergá-lo no início e aplicasse um método de correção eficaz, com certeza ele não cresceria. Essa bola de neve não ia crescer, né? Agora, qual o nosso grande erro quando a gente tenta resolver um problema? Primeiro, a gente procura encontrar na nossa memória algo parecido, né? Algo que fique assim, meio parecido. Quer dizer, a gente vai fazer aquele famoso quebra-galho, né? Como nós chamamos na engenharia, principalmente na engenharia mecânica, o tal do ajuste técnico. Fazemos uma gambiarra, um quebra-galho. Baseado em quê? Baseado naquilo em que a gente já fez no passado, né? E acabou dando certo em algum problema parecido. Mas nada, não é, na verdade, assim, nada garante que o problema que a gente está passando pode ser resolvido da mesma forma, né? Muitas vezes a gente parte para resolver o problema naquela história do tentativa e erro. Não deu certo, eu vou de novo, não deu certo, eu vou de novo, não deu certo, eu vou de novo. Isso aí vai tomar tempo, como eu falei agora há pouco, né? E cada dia que passa, a nossa vida ela é uma vida fast, né? É o fast food, a comunicação fast, e a gente não pode perder tempo, né? A nossa vida ela é uma constante, um constante faz. Quer dizer, antigamente as agendas das pessoas eram pouco corridas. Hoje eu pego a mim como exemplo. Hoje é o dia em que eu teoricamente eu estou de folga da Anhanguera, né? Na verdade, inclusive eu estou aqui na cidade de Santos, né? Ministrando a palestra para vocês daqui. Teoricamente eu estaria de folga, mas para ter uma ideia, o meu dia inteiro foi tomado com algum tipo de compromisso, porque meu tempo é caro. O meu não, o de vocês também é caro, né? Então, a partir do momento que a gente fica no tentativa e erro, nos leva ao quê? A perder tempo, e o tempo custa dinheiro, né? O tempo hoje é caro. E essa tentativa e erro também vai nos levar a gastar dinheiro, de bobeira, porque você tentou, não deu certo. Muitas vezes, no caso, o Ricardo, que tem uma fábrica de plástico, né? Tentou fazer alguma coisa, não deu certo. O que faz com a matéria-prima plástico? Lixo, né? Ele pode tentar retrabalhar, reprocessar, tentar fazer virar grão novamente, mas, na verdade, assim, o plástico que ele tinha inicialmente já era. Então, perde-se dinheiro, né? Então, qual é o grande caminho para a gente poder analisar e solucionar problemas? Usar o nosso raciocínio, né? Eu acho que a partir do momento em que a gente... por isso que o nome é análise e solução de problema. A partir do momento que a gente analisa e estuda a coisa sem ter pressa, sem ter desespero para resolver, a coisa tende a funcionar, né? A tentativa e erro que a gente teria na prática, a gente pode tentar fazer na teoria, né? E como é que a gente faz isso na teoria, né? Utilizando metodologias que a gente aprendeu lá quando fez engenharia e muitas vezes a gente esqueceu, né? Que é o que eu vou tentar trazer para vocês hoje, tá? Aí eu pergunto para vocês, na sua opinião, qual o efeito de um processo de solução de problema? Qual o resultado desse processo na resolução do seu trabalho? Quer dizer, o que isso vai te ajudar? O que isso vai te trazer de benefício? E agora, fazendo um paralelo sobre... antes da gente falar da análise e solução de problema, a gente vai falar de um assunto que os engenheiros de produção
sabem de cor, mas muitos de nós, engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos e assim por diante, acabamos esquecendo, que são as tais das ferramentas da qualidade, né? A gente vai dar uma repassada aqui rápida nas ferramentas da qualidade que a gente tem como ferramenta, como a gente mesmo fala, ferramentas para utilizar para melhorar as coisas, né? E quando a gente utiliza essas ferramentas e faz análise e solução de um problema de maneira correta, no papel, antes de colocar ele em prática, primeiro, a gente pode aumentar a receita da nossa empresa, pode aumentar a nossa receita se nós formos autônomos, né? Como é que a gente vai aumentar essa receita? Reduzindo o custo, né? E o reduzir custo, às vezes, até porque o mercado que a gente vive hoje é um mercado mais competitivo, eu quis colocar até o aumentar a receita e reduzir custos, porque muitas vezes eu consigo aumentar a receita porque não passo para o meu cliente essa redução de custo que eu tive. Mas muitas vezes, por causa desse mercado competitivo, eu consigo reduzir o custo e eu chego para o meu cliente e falo, amigo, é o seguinte, eu melhorei o meu processo, eu estou conseguindo produzir melhor, eu estou conseguindo produzir com maior eficiência, com maior eficácia, e eu consegui reduzir o custo de manufatura. Então, eu vou te repassar parte dessa minha redução. Lógico, uma das grandes armas da garantia da qualidade, né, da própria ISO 9000, 9001, é a satisfação do cliente. Agora, quer cliente mais satisfeito quando você não mexe no bolso dele, além de não mexer no bolso dele, você retorna parte do que você estava mexendo no bolso dele de volta ou nem retira dele, né? Uma outra coisa que nos leva a análise e solução de problema é o inovar, né? E a inovação, nos dá garantia de sobrevivência, né? A gente vê, como eu agora há pouco mesmo comentei, a tal da Vida Fest, né? O mundo, as coisas no mundo andam muito rápido, né? E as novidades entram e saem da nossa vida com uma velocidade muito grande, né? Eu costumo usar sempre como exemplo para os alunos e para as pessoas que eu falo o caso da Apple, né? Se você comprar um iPhone hoje, pode ter certeza que daqui uma semana esse iPhone já é obsoleto, porque a Apple, de alguma forma, já está pensando de uma forma, de uma maneira de modificar, de inovar o seu equipamento. Quer dizer, então, as empresas que se mantêm fazendo a mesmice, sempre a mesmice, sempre a mesmice, sempre a mesmice, estão julgadas já a fechar a porta, né? Uma outra coisa que a tal da análise e solução de problema nos traz é a melhoria da qualidade, né? Renato, por que você colocou melhoria da qualidade? Você agora há pouco lá em cima você já falou de melhoria da qualidade. Porque vamos olhar o lado daquela pessoa que trabalha conosco, né? Vamos imaginar que eu trabalho numa indústria, né? Ou eu trabalho na construção civil e estou dando 2 exemplos, mas teriam milhões, né? E você não soluciona bem um problema e pede para o pessoal da construção civil, os pedreiros, ajudantes, vamos levantar essa parede, vamos fazer esse baldrame, vamos fazer esse pilar, né? Aí, depois que está pronto, erro e acerto, você fala, não deu certo, não vai dar certo, se continuar vai dar problema, não vai dar certo. Você chama o pessoal e fala assim, é o seguinte, busca lá a marreta e a picareta e pau no gato, vamos derrubar isso aí. Quer dizer,
para aquele que está trabalhando como funcionário, como operário, é complicado, sabe? A gente a perda de qualidade é ruim para a empresa, é péssimo para a empresa, com certeza que é péssimo, mas para aquele que executa o trabalho, né? E a gente que tá muito ligado à área da qualidade, trabalha com isso, né? Desenvolve trabalhos nessa área, sabe que para quem está no chão de fábrica, a perda da qualidade, a não qualidade, como a gente fala na garantia da qualidade, a não qualidade leva ao funcionário ficar descontente, ao funcionário sentir que não é, sabe, que não é por ali, ao cara não ter vontade, não ter gosto por aquilo que faz, não ter, desculpa o termo, as moças presentes e os rapazes, não ter tesão, a gente costuma dizer tesão pelo que faz, né? O cara faz por que faz, né? Não tem uma vontade de fazer, né? E a análise de solução de problema nos leva também a planejar o futuro. Por que planejar o futuro? Porque, como a própria sigla fala, análise, né? Quando a gente analisa alguma coisa, né? Por que a gente vai ao médico e faz aquele monte de análises, né? Sangue, urina, fezes, ressonância, porque, assim, na verdade, a gente está muitas vezes não pensando no presente, pensando no futuro. Eu tenho uma irmã que é médica, né? E ela costuma falar de boca cheia que médico deve ser procurado não quando você está doente. O médico deve ser procurado quando você está bem, quando você se sente bem. Que, inclusive, ela fala brincando, né? Que quando você está doente, você tem que procurar um padre, um pastor, né, uma mãe de santo, porque não tem mais jeito, né? Então, a partir do momento em que você faz análises, voltando para a área médica, a partir do momento que você faz análises, você está planejando o seu futuro, você está planejando as coisas acontecerem de maneira boa para você lá na frente, né? A primeira das ferramentas que a gente vai falar, né, só rapidamente para a gente lembrar, né, é o tal do brainstorm, né? A palavra mesmo já diz tudo, né? É o toró de parpite, como fala o caipira, né? Então, é juntar um grupo de pessoas, né? De preferência, criar um grupo de trabalho, de preferência, pessoas de vários setores, de vários locais da empresa, para que possam, a partir do momento que você tem um problema na mão, você permitir que essas pessoas possam palpitar sobre esse problema. Qual o grande segredo do brainstorm, né, que a gente costuma dizer? Primeiro, ele tem que ter início, meio e fim, quer dizer, não pode ficar aquela ladainha de um monte de tempos, né, jogando conversa fora, né, tem que ser algo muito, muito prático, né, e não pode ter as pessoas que dão opinião não podem ser cortadas, né? Não podem ser, isso aí não vai dar certo. Pô, pensa bem no que você está falando, quer dizer, dá a oportunidade das pessoas poderem se expressar. Eu vou só contar um caso para vocês que, na verdade, eu acompanhei mais ou menos de perto. Existe uma fábrica, ainda existe, em Juiz de Fora, Minas Gerais, que estava numa situação muito complicada de dinheiro e de condições, muito produto de qualidade ruim, não estava numa situação legal, estava passando por uma situação muito ruim. E a alta direção da empresa, num último suspiro, foi ao mercado de trabalho e contratou um cara para ser diretor industrial da empresa. Esse diretor chegou na empresa, passou uns dias na empresa meio que só para poder se encontrar, né? E aí, passado um tempo, ele convidou os funcionários, os gerentes e supervisores da fábrica para, numa sexta-feira, um dia como hoje, tomar uma cervejinha no bar, né? Na verdade, era uma fábrica que praticamente só trabalhavam homens, era uma
uma fábrica de metal pesado, né? Praticamente só trabalhavam homens, então convidou os caras para tomar uma cerveja no bar. A grande maioria foi porque o diretor está chamando, né? Aquela história, né? Vou dar uma passadinha lá e vou embora. Né? Foi lá, tomou um copo de cerveja e deu linha. Na semana seguinte, o cara de novo chamou o pessoal. O pessoal foi de novo, já começou a ficar um pouco mais e a coisa foi caminhando. E toda sexta-feira passou a ser meio que rotina as pessoas se encontrar depois do trabalho junto com ele para tomar uma cerveja, mas não se falava de fábrica. Né? Chegou um momento, inclusive, que ele comenta, ele conta que o pessoal, quando junta um monte de homem junto, infelizmente, né, fala-se de futebol e de mulher, né? Quando a gente fala mulher, é da esposa, da sogra, da filha, né? E até que um dia lá, sabe Deus quando, não foi muito tempo, mas passou um tempo ainda, um dos funcionários falou assim, mas eu estava aqui pensando, no setor tal, se a gente fizesse assim, assim, assado, então será que não vai dar certo? E ele ouviu aquilo, né, memorizou. Na segunda-feira ele chegou na fábrica e mandou aplicar aquilo que o cara tinha proposto. Por sorte dele, sorte de todos, aquilo deu certo. Na semana seguinte, o pessoal viu que ele acatou a ideia daquele supervisor, começaram a falar mais. E ele começou a registrar as coisas. E qual era o grande segredo? Ele procurava não filtrar as ideias, né? Lógico, existiam ideias que eram absurdas, que o próprio pessoal mesmo já falava, olha, isso não vai dar certo, entendeu? Mas a maioria das ideias que aparecia, ele procurava de alguma forma ou colocar em prática ou mostrar para a pessoa via uma lógica que não ia dar certo. E as pessoas começaram a se motivar a fazer aquele brainstorm de sexta-feira, né? E a fábrica deu uma guinada grande e conseguiu tirar o pé da lama e conseguiu levantar, e essa história que eu conto já tem mais de 20 anos, e a empresa, eu sei que essa empresa de metal pesado lá de Juiz de Fora continua viva até hoje, né? Continua forte até hoje, talvez por causa do brainstorm desse diretor. Uma outra coisa que é muito usada, né, na análise de solução de problema é o tal da folha de verificação, né? Que é a tal da coleta que a gente pode coletar os dados para saber o que aparece, né? Qual a frequência de ocorrências dentro de uma fábrica, né? Quando você tem um problema, quais são os grandes fatores que levam a esse problema existir. E essa folha é uma folha muito simples, né? Você pode registrar todas as ocorrências que você tem, lembrando que você pode usar no final o tal do outros, né? Só uma observação, a gente costuma falar, né, quando fala sobre esse assunto, que o outros não pode representar mais de 5% das ocorrências, né? Porque a gente às vezes tem preguiça de escrever mais uma ocorrência e põe no outros, né? Aí o outros vira uma feijoada completa e você acaba se perdendo. Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: se você teve 100 ocorrências, no máximo 5 ocorrências vai ser o outro. Do contrário, a sua folha de verificação não vai ter uma boa utilidade, uma boa utilização. Uma outra ferramenta que a gente utiliza bastante, né? E cada vez mais ela é utilizada nas fábricas para uma gestão participativa dos funcionários, para uma gestão cooperativa dos funcionários. Muitas empresas hoje têm o 14º, o 15º salários, né? Baseado, né, em folhas de tendência, quer dizer, então o funcionário ele consegue
verificar como é que está caminhando, né, o seu dia a dia, quanto que sobe, quanto que desce a sua produtividade, a sua qualidade, exatamente para que ele possa ser valorizado no final do mês, né? É aquela história, a gente costuma dizer que a carta de tendência nada mais é do que se você tiver uma carta de tendência por setor na sua empresa e por turno de trabalho, se você tiver mais de um turno, indiretamente acaba criando uma certa competitividade entre as pessoas, né? E aí a gente entra naquele caso do McDonald's, do funcionário do mês, né? Então, os departamentos começam um a disputar com o outro e isso é uma disputa saudável, né? Eu lembro que eu fui professor do Senai São Paulo e nós, na época do inverno, fizemos uma campanha do agasalho na escola e eu sugeri que a gente usasse a tal da... Perdão, acho que andou sozinho aqui. A tal da carta de tendência, né? E cada turma tinha a sua carta de tendência, né? De quanto estava trazendo por dia de roupas, de peças, etc. Tal. A pontuação, né? Tinha uma pontuação para meia era uma, calça era outra, camisa era outra e assim por diante, né? Essas cartas que tinham expostas no pátio da escola fez com que Oh, meu Deus, o que está acontecendo no computador? Acho que é meu mouse. Já descobri, já sei o que é. Já sei o que aconteceu, peraí. Achei qual é o problema aqui. Que estava acontecendo aqui. Então, essa carta de tendência fez com que os alunos brigassem entre eles, né, discutissem entre eles, discutissem de uma maneira, né, até saudável. E eu lembro que nos últimos dias, para que as turmas chegassem no nível que queriam, etc. e tal, tinha aluno que tirava par de meia do pé e ia para casa só de tênis para poder pontuar mais alguns pontinhos. E foi muito legal, muito bacana, né, a utilização dessa carta. O diagrama de Ishikawa, ou o diagrama de espinha de peixe, né, que quando eu estudei, isso em 1983, 84, quando eu me formei em 85, a gente falava em 4 M's, né, que seria, na verdade, quando eu estudei, era máquina, matéria-prima, mão de obra e método, né? Hoje já se fala em 6 M's, né, que acrescentaram meio ambiente e medida, né? E essa espinha de peixe, de todas as ferramentas, que você precisa ter um pouco mais de experiência para utilizar, né? Porque ela parece muito simples, né? Mas ela te obriga uma certa observação mais detalhada de como está a sua matéria-prima, como está seu método de trabalho, como que o meio ambiente vai interferindo no seu processo. E eu já vi carta com 8 M's, né? Acho que a gente agora tem alguns lugares que até chegam a exagerar um pouquinho nos M's, né? Mas eu acho que 6 M's é medida, método, mão de obra, meio ambiente, né? Matéria-prima é o suficiente para a gente poder analisar um problema que eu tenho na empresa, né? Lembrando que o ideal, quando a gente fala em espinha de peixe, é que você tenha, quando você for analisar, um exemplo, matéria-prima, você vai pegar fornecedor. O importante é que você tente ramificar cada um dos itens que você tem, criando sub-itens. Por isso que, às vezes, a espinha de peixe, o Ishikawa, acaba sendo um pouquinho mais complicado para se usar em análise e solução de problema, né? O diagrama de Pareto, que para mim é o máximo, é o 80-20, né? Onde ele costuma dizer que quando a gente tem 20% de ocorrência, vão solucionar
80% dos seus problemas, né? E, na verdade, é uma Pareto, quando criou essa metodologia, esse sistema, ele criou para outros fins, que não da qualidade, não da produtividade, mas veio de encontro ao que a gente busca, ao que a gente procura, né? E é uma ferramenta de fácil utilização, né? E de fácil visualização e de fácil obtenção de caminhos para solucionar o problema. Vamos supor, se eu fosse pensar em solucionar o problema que eu tenho aqui, né? Nessa empresa de metal pesado aqui, se eu resolvesse forno de alta variação, esteira travada e dosador de CO2, eu estaria resolvendo praticamente 80% dos meus problemas. E vocês veem que tem mais problema para frente, né? Então, eu usando poucos problemas, às vezes um único problema, né, já é o suficiente para a gente poder resolver grande parte dos problemas, que é o caso aqui de esteira travada, onde a gente tem um valor bem alto, o próprio forno, né, já um valor bem alto, que se a gente pegasse só os dois, já estaria resolvendo grande parte dos problemas que a gente tem dentro dessa empresa de fundição, vamos pensar assim, né? Uma outra ferramenta que a gente utiliza muito na análise e solução de problema é o que a gente chama de GUT, né? Gravidade, urgência e tendência, né? E é uma ferramenta que acaba sendo muito utilizada porque ela para nós, engenheiros, né? Ela é muito sensitível, né? Porque nós, engenheiros, gostamos de números, né? Gostamos de algo que seja palpável, né? De algo que a gente possa mensurar, que seja mensurável, né? E quando você valoriza, né, a sua gravidade, a sua urgência e a sua tendência de continuar o processo, isso faz com que você, por essa valorização, né, por essa nota que você dá, né, você acaba tendo rapidamente a grande arma para tentar solucionar o seu problema, né? Ele vai te dar o ponto-chave para você atacar e resolver o seu problema. Aqui a gente tem só um exemplo, né, que fala que problemas dentro de uma fábrica, né, onde, se a gente olhar bem, a gente está vendo aqui, quando a gente puxa a pontuação, né, na verdade, para mim está um pouco coberta, a gente vê que facilmente a gente consegue detectar o que a gente tem que atacar primeiro, né? O que o departamento de recursos humanos da empresa tem que atacar para poder resolver os problemas de pessoal dentro da empresa, né? Sim. Renato. Oi. Desculpa interromper a sua palestra. Eu estava ouvindo aqui, você pode dar alguns exemplos de como deixar a equipe mais motivada também, e até mesmo o porquê essa desmotivação? Sim, na verdade, assim, olha, eu acho que todo mundo pensa, né? Todo mundo tem o pensamento fácil e rápido que você motiva funcionário com salário, né? Lógico, eu acho que todo mundo gostaria de ter um aumento de salário todo mês, né? Mas eu acho que o que motiva muito o funcionário é o ambiente de trabalho, né? É o lugar onde você trabalha. E quando a gente fala ambiente de trabalho, é o local que a gente trabalha, é a função que você tem, é a valorização que você tem, é a liderança que você tem, é o seu líder, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu
eu lembro que quando o diretor da empresa que eu trabalhava, na verdade, eu comecei numa fiação de algodão, né? Quando o diretor da empresa descia na fábrica para visitar a fábrica, vou usar até um termo meio pesado, né? Tinha supervisor que só faltava se urinar na roupa, fazer xixi na roupa, porque existia aquela, não, o nosso diretor, quer dizer, aquela hierarquia que não levava a nada, né? Hoje, o que busca a gestão moderna, né? O cara, ele não é um chefe, ele é um líder, né? Ele está junto, ele está abraçado, ele está... se o barco vai afundar todo mundo junto, vai morrer todo mundo junto, né? E o que eu falei ali atrás, eu repito, uma empresa que tem muito problema, né? Você tem problema todo dia, o funcionário, ele acaba ficando desmotivado a trabalhar, quer dizer, você pode oferecer para ele o salário que for, né? Mas ele vai ver que a vida dele é um eterno problema no trabalho, né? Por que quando me perguntaram, Renato, por que você vai falar esse tema, por quê? Exatamente porque eu acho que um dos grandes problemas que a indústria tem hoje, que a construção civil tem hoje, são os problemas, né? Acho que as pessoas acabam se desmotivando pelos problemas que têm, né? Lógico, repetindo o que eu falei, o salário ajuda bastante, mas não adianta você ganhar milhões e viver no meio de problemas, né? E a partir do momento em que a empresa que você trabalha, o seu chefe não é um chefe, é um líder, é um parceiro, é uma pessoa que está de ombro a ombro com você e aceita as suas ideias e aceita o que precisa ser feito, faz com que os problemas reduzam, e esse problema reduzindo faz com que o pessoal fique mais motivado, né? Não, perfeito. Tá. Legal, eu agradeço, viu? Beleza. E continuando aqui, a gente vai falar de uma outra ferramenta muito útil, né? Que é o 5W2H, que é aquele, né? Tem gente que fala 1H, tem gente que fala 2H, né? Que é o que, quando, onde, quer dizer, então, você tem um problema, o que está acontecendo? Quando que acontece? Às vezes não é sempre que acontece. Onde que acontece? Por que acontece? Né? Quem é que pode te ajudar? Como é que eu posso fazer? Quer dizer, são perguntas que quanto mais... E assim, você não vai perguntar uma única vez. Você vai perguntar várias vezes. E quanto mais você perguntar, fizer a mesma pergunta, é aquela história de criança. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até a hora que você chega assim, por quê? Porque é. Entendeu? Essa é a hora que você chegou no ponto-chave para solucionar o problema. Quer dizer, você chegou na ferida que você precisa solucionar. Né? Eu lembro que eu tenho um exemplo de um case também, é um case americano que eu li, que o rapaz, ele comprou um carro, né, e zero, né, e ele dava partida de manhã no carro, o carro pegava e ia embora, tranquilo, na boa. E ele parava na escola para deixar o filho na escola. Se ele desligasse o motor do carro e ligasse novamente, o carro não pegava. Ele chamava a empresa ia lá, olhava, etc. e tal, mexia um pouco no carro, forçava a partida, o carro pegava e ia embora. Né? Dia seguinte, mesma coisa. Dia seguinte, mesma coisa. Né? E aquilo começou a incomodar o cara, porque o cara saía de manhã de casa, estava partindo no carro, o carro pegava. Deixava o filho na escola. Se ele desligasse o carro não pegava mais, né? E aí foram analisando. E usando essa ferramenta do 5W2H, eles acabaram descobrindo que o problema do carro estava no motor de partida, né? Quando o carro partia de manhã, o motor estava frio, né? O motor estava frio, o motor de partida estava frio. E a partir do momento que o cara andava, o motor como um todo esquentava e o motor de partida esquentava também, né? Lógico, ele está ali naquele conjunto.
E como o motor de partida esquentava, quando ele chegava na escola para dar partida, o motor de partida não pegava. Ele estava com defeito que ele só pegava quando estava frio. Quando a carcaça dele estava fria. Quando ele aquecia, não funcionava, né? E aí, mas levaram um tempão para descobrir. E assim foi, utilizando essa ferramenta, que eles conseguiram detectar o problema, né? Aqui tem um exemplo do 5W2H, né? Mas eu acho que para a gente poder fechar essas ferramentas que a gente está falando, para mim a grande ferramenta que a gente pode utilizar para análise e solução de problema é a grande ferramenta de Deming, né? Que é a tal do PDCA, né? Que é o Plan, Do, Check and Action, né? Quer dizer, toda empresa que consegue trabalhar com essa ferramenta de Deming, né, que é o PDCA, tem grandes chances de resolver grande parte dos seus problemas, quer dizer, consegue solucionar grande parte dos seus problemas, porque é uma ferramenta fácil de usar, né, que vários estudiosos da área de qualidade e produtividade continuam pesquisando em cima dela, quer dizer, ela é uma ferramenta que todo dia modifica, toda hora modifica. Então, as empresas que estão na crista da onda e estão preocupadas em melhorar suas condições, acabam utilizando essa ferramenta e acabam se dando super bem. Aqui a gente tem, utilizando a metodologia do PDCA, do Deming, né, um método de solução de problema, né? Então, na verdade, ele pega o tal do PDCA e ele divide em várias fatias, em várias subfatias, onde ele coloca o planejar, identificar o problema, observar, analisar, criar plano de ação, né? A partir daí, o do a partir desse plano de ação, quer dizer, aqui, nesta parte aqui, foi o nosso analisar, né? Aqui eu trabalhei analisando o meu problema, né? Eu não precisei fazer erro e acerto. Por si só, eu consegui, sem gastar matéria-prima, sem gastar mão de obra, sem gastar qualquer tipo de recurso, eu consegui mapear o meu problema. E, a partir daqui, eu vou para a minha ação, que é o tal do Do, né? Lógico, mesmo quando a gente faz um bom planejamento, pode acontecer de eu ter que fazer algum ajuste, pequeno que seja. Então, eu sou obrigado a verificar como é que está indo o negócio, né? E, a partir do momento em que eu fiz o ajuste, né, pela minha observação, resolvi esses pequenos problemas, a grande sacada é padronizar aquilo que você fez. Quer dizer, você analisou, solucionou o problema, você padroniza o problema que você tem, que existia, que deixou de existir, quer dizer, você padroniza a receita para resolver aquele problema, né? Mas aqui, vou voltar àquilo que eu falei lá no início. Para cada fechadura tem que haver apenas uma chave, né? É aquela história de, eu fiz tal coisa para resolver tal problema, eu vou fazer agora porque parece que é igual. Não, para cada fechadura, a gente costuma falar isso, para cada fechadura existe apenas uma chave, né? Então, só tem um encaixe, né? Então, mesmo que o problema, num primeiro momento, se apresente como parecido com alguma coisa que você já teve, que já aconteceu com você, por favor, tomem cuidado e verifique, faça o P do Deming, faça o plan primeiro, né? Planeje, verifique se realmente aquilo que você vai fazer vai dar certo, né? Aqui a gente tem uma outra maneira de ver, né? Utilizando, ainda pensando no PDCA, né? As ferramentas, né? Que a gente pode fazer para resolver, analisar e resolver o problema, fazer
a escolha, a gente normalmente escolher o problema, quer dizer, você vai fazer o tal do brainstorm, né, que a gente falou lá atrás, né, vai fazer o brainstorm, vai procurar via diagramas e folha de verificação, levantar a partir de onde você chegou esse teu problema, né, mostrar dentro do seu fluxo de produção os ganhos e perdas, né, que você teve, fazer uma análise mais detalhada, utilizando, eu aconselho que você utilize o próprio gráfico de Pareto, né, e depois que você achou a ferida a ser sarada, né, você nomear responsáveis para executar a solução. E o mais importante, quando você nomeia os responsáveis, tudo tem que ter prazo, tudo tem que ter tempo, né? Eu lembro que eu trabalhei durante vários anos numa indústria de tecidos para a indústria automobilística, próximo de Guarulhos, aqui em Arujá, onde nós tínhamos reunião diária para análise e solução de problema, na verdade, a gerência, né? Tinha uma reunião diária de análise e solução de problema com o diretor da empresa, né? E quando a gente fala em nomear e tempo, né? O que mais a gente fazia diariamente, era checar se o tempo que foi dado para resolver o problema está sendo cumprido, né? Se o fluxograma está sendo respeitado, se o tempo, o time, né, de execução está sendo respeitado. E para vocês terem uma ideia, a importância que esse diretor, foi um cara que aprendi muito com ele, John Hurt, eu costumo usar o nome dele sempre porque é um cara que me ensinou muito, o tempo para ele era tão importante que essa reunião nós éramos em 6 gerentes, a reunião levava 30 minutos. Por quê? Cada gerente tinha 5 minutos para falar, né? E ele ficava olhando para o relógio, quando passava os 5 minutos, ele falava assim, time. E se a pessoa continuava falando, ele falava time, acabou. Entendeu? Porque quando você nomeia alguém para fazer alguma coisa, ela tem que ter um tempo e ela tem que respeitar aquele tempo e fazer a coisa acontecer. Aqui a gente tem mais algumas formas de análise, de fazer essa análise, mas o que a gente quis trazer para vocês hoje, né, de maneira bem rápida e simples, é da importância da análise e solução de problema, não só na indústria, mas na engenharia como um todo. E como o próprio Ricardo falou, e te agradeço a colocação e a pergunta, Ricardo, é que muitas vezes a gente tem uma equipe desmotivada, um time desmotivado, a gente não consegue render aquilo que a empresa deseja exatamente porque a gente tem muito problema, né? Então, não é uma fábrica de parafusos, é uma fábrica de problemas, né? Então, eu me coloco à disposição de vocês aqui para o que vocês precisarem, alguma pergunta, alguma dúvida que vocês venham a ter, e estou aberto a questionamentos e perguntas. Esse foi o Renatão. Pô, Renatão, eu como engenheiro de produção, cara, você resumiu 5 anos em 1 hora, cara. Agradeço demais, viu, cara? E assim, excelente palestra, viu, pessoal? Quem conseguiu compartilhar aí e ouvir um pouquinho do Renato, conseguiu absorver bastante coisa que ele falou aí, viu? E assim, até mesmo estando um pouco desatualizados os slides, né? Mas estão super latentes ainda, né? As informações, né, Renato? Sim, exatamente. Legal. Bom, então agora chegamos ao momento final, mas antes disso, iremos passar algumas informações do CREA. Como o CREA capacita, o caminho para ampliar o seu conhecimento, então, o que o CREA ajuda a você melhorar? Os desafios do profissional no futuro, passo a passo da atualização cadastral, Comitê Gestor do Programa Mulher e a comemoração de 88 anos do CREA. E ao final dos vídeos, a gente vai fazer um breve retorno com o Renato e encerrar. Então,
Segura mais alguns minutinhos que a gente já volta. Desde que o mundo é mundo, a gente adora inventar. E por dentro de cada invenção da humanidade, existe muito conhecimento e tecnologia. Dos edifícios icônicos ao avião passando lá no céu. Das previsões do tempo ao telhado que protege da chuva. Dos alicerces de qualquer construção ao impacto ambiental que ela causa no solo. Na cadeira que você está sentado, na seleção do grão de café que você bebe e no chip do seu celular. E é esse o trabalho do CREA São Paulo. Garantir que, por dentro de todo o projeto, exista um profissional capacitado e habilitado, seja das engenharias, agronomia ou geociências. Por isso, antes de contratar qualquer serviço, exija sempre a carteira profissional. CREA São Paulo. Por dentro de tudo que você imaginar. Acesse creasp.org.br e saiba mais. Olá, meu nome é Vinícius Marquesi, presidente do CREA São Paulo. Estou aqui para apresentar o CREA Capacita, um programa, uma plataforma que tem como objetivo promover a capacitação profissional, por meio de cursos de pequena e média duração até pós-graduação e cursos mais complexos, por meio de parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Tudo isso dentro das demandas e das sugestões que vocês nos trouxerem. Então você, que é profissional, estudante e colaborador do CREA, espero que goste dessa entrega e conte com o CREA São Paulo. Quase toda entrevista que você já fez ou vai fazer, sempre vem aquela pergunta: como você se vê daqui a 5 anos? Pode parecer difícil responder essa questão, mas existem formas de preparar o caminho para o futuro que você quer construir. O CREA Jovem é uma iniciativa do CREA São Paulo para ajudar você, universitário e jovem profissional, a se preparar para ser um profissional do futuro. Estamos vivendo a era digital, onde a informação, a conexão e o uso de dados influenciam todas as áreas. Onde habilidades transversais, as chamadas soft skills, são tão importantes quanto a habilidade técnica. O mercado exige profissionais que tenham a mente sempre aberta para o novo, que tenham curiosidade de aprender, encontrar novas respostas e inovar sempre. Que enxergam mais possibilidades e tenham um pensamento expansivo, buscando uma visão holística e integrada com a sociedade. Mas é também um mercado que busca profissionais com empatia, capazes de ver diferentes perspectivas e trazer soluções humanizadas. Profissionais que entendam que a inclusão e a diversidade são enriquecedoras para projetos e equipes. E que tenham a coragem necessária para a constante experimentação, pois ela tem um impacto exponencial na inovação e no aprendizado. O CREA São Paulo Jovem apoia essa formação voltada para o profissional do futuro. Em parceria com entidades e renomadas instituições, o CREA Capacita oferece diversas opções, desde palestras, workshops, cursos de curta duração a pós-graduação, gratuitos ou a preços acessíveis. Além de programas de estímulo à inovação como o CREA Lab, que conecta pessoas, organizações e startups. Então, quando perguntarem aonde você se vê daqui a 5 ou 10 anos, lembre-se, com o CREA Jovem pode estar muito mais além, criando as tendências do futuro da sua área. Saiba mais sobre o CREA Jovem nas nossas redes sociais e no nosso site www.creasp.org.br/CREA Jovem. Mantenha uma relação rápida e segura com o CREA São Paulo. Não deixe de atualizar seu cadastro. É muito fácil. Ao acessar sua conta no app ou no sistema CREANet, você receberá uma mensagem para atualizar o seu cadastro. Clique em OK. Verifique se o seu nome, número de celular e endereço estão corretos. A atualização cadastral faz parte do Programa de Conformidade do CREA São Paulo, à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. As suas informações estão seguras com a gente. Logo após, escolha a melhor maneira de receber as comunicações do CREA São Paulo. Você pode autorizar o envio por e-mail ou celular e se manter atualizado sobre todas as novidades do seu conselho. Assinale a opção que preferir em cada item e pronto! Ah, não esqueça de salvar! Você também pode alterar os dados a qualquer momento.
clicando em Atualização Cadastral. Não deixe de atualizar seu cadastro e receba todas as informações do CREA São Paulo de forma rápida e segura. O relatório de desigualdade econômica e de gênero do Fórum Econômico Social mostra que levaremos mais de 135 anos para o mundo chegar à paridade de gênero. Você quer esperar todo esse tempo? Nós também não. Por isso, o CREA São Paulo integrou a iniciativa Programa Mulher do Confea, que pretende promover o empoderamento e o aumento da participação das mulheres profissionais das engenharias, agronomia e geociências dentro do sistema, nas entidades e em suas profissões. Para desenvolver ações com esses objetivos no estado de São Paulo, foi criado em 2021 o Comitê Gestor do Programa Mulher, que trabalha com 5 metas principais: aproximar as jovens profissionais do Conselho e das entidades de classe, trazer novas profissionais para dentro do Conselho e das entidades de classe, aumentar a representatividade de mulheres conselheiras e inspetoras, aumentar o número de mulheres nos cargos de liderança do CREA São Paulo e das entidades de classe e contribuir para a equidade salarial. Tudo isso seguindo diretrizes internacionais, pois o CREA São Paulo é signatário da Agenda 2030 da ONU e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Comitê Gestor do Programa Mulher do CREA São Paulo tem o objetivo número 5 como grande guia: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Vamos com a gente? CREA São Paulo, construindo o futuro para todos. Há 88 anos, o Estado de São Paulo dava boas-vindas ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Uma das maiores e mais representativas entidades de classe do país, o CREA São Paulo acompanha e colabora com o crescimento do maior estado brasileiro, hoje com 46 milhões de habitantes. São engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos que trabalham para garantir as transformações urbanas necessárias para que São Paulo continue sendo um lugar de acolhimento e de oportunidades. Mas a história do CREA São Paulo vai muito além de prédios, estradas, fábricas e lavouras. É sobre gente. Trabalhamos por oferecer mais segurança, mais conforto, mais trabalho e para valorizar os nossos profissionais. O CREA, para mim, é bem dizer a minha vida. Eu comecei a trabalhar no CREA com 14 anos de idade. Não foi o primeiro emprego, porque a minha família é bastante humilde. Desde criança eu tinha essa curiosidade, né? Queria desmontar, tirar a pilha, entender o que tinha por trás ali daquele circuito, por que o LED acendia. E aí, conforme o tempo foi passando, eu descobri que eu poderia estudar isso e exercer essa profissão. O CREA é o meu conselho, então é a minha casa. Eu sempre trabalhei na profissão e a gente sempre tem que provar que a gente é capaz. Então chegar aqui, para mim, é mais um desafio e mais uma prova de que a mulher é capaz. Né? Não a Lígia, mas a mulher, todas as mulheres são capazes. A palavra CREA hoje, para mim, ela remete à palavra proteção. Então, eu hoje tenho essa visão de que o CREA ele é necessário não só para a função legal, que é regular o exercício profissional das atividades ligadas à engenharia, agronomia, geociências, mas também hoje eu vejo como uma proteção para a sociedade. Eu ganhei um certificado de honra ao mérito, emitido pelo CREA São Paulo, e é o prêmio por eu ter me destacado como aluno que ficou em primeiro lugar da turma. E foi uma alegria ímpar, assim. Ao longo de 5 anos a gente se esforça muito, né? Para não desistir, para perseverar, embora haja dificuldades, né? Uma das dificuldades era justamente chegar na faculdade. Eu sou aluno bolsista também, então foi um grande desafio, mas que trouxe uma grande vitória aí. Eu acredito que eu encerrei com chaves de ouro. Foi uma grata surpresa no dia da cerimônia de colação do grau, eu recebi de um representante do CREA o certificado de honra ao mérito. Eu fui admitido como auxiliar de serviço e com 6 meses eu passei para auxiliar de escritório. E passou mais algum tempinho assim,
curto também, por volta de menos de um ano, aí, eu não sei precisar exatamente, passaram para escriturário. E eu comecei a gostar demais do CREA, e gosto do CREA até hoje, pelo amor de Deus, eu adoro essa palavra CREA, sabe? Olhar, né, para aquela carteirinha do CREA e saber que um dia eu ia ter essa carteirinha na minha carteira, para mim era um sonho. Eu nunca tinha me atido que quando eu ia numa festa, num show, precisava ali da engenharia em vários pontos e precisava que o CREA fiscalizasse as atividades de engenharia. Eu nunca olhei um desfile de carnaval da mesma maneira que eu olhei depois que eu entrei no CREA, que eu vi que precisaria, num desfile de carnaval, a presença de um profissional habilitado naqueles carros alegóricos que são verdadeiras obras de engenharia. São 350 mil profissionais e 95 mil empresas registradas no Conselho. Então, quando eu me vi presidente do CREA, né, é uma passagem que a gente tem por aqui, mas é uma responsabilidade muito grande e, para mim, como engenheira que sempre quis ser engenheira, é uma sensação de gratidão muito grande. O meu maior legado como engenheiro, eu pretendo que seja otimizações da sociedade em todos os âmbitos que eu possa atuar, desde cidades inteligentes, digitalizações, pessoas que não têm ainda energia elétrica no Brasil que possam ter energia elétrica, pessoas que não têm acesso à internet que possam ter, para que a gente possa ter uma sociedade mais qualitária. O legado que ele deixa para essa nova turma que vem, para esses novos profissionais que hoje estão nos bancos da universidade, é que ele pode contar com o CREA São Paulo para outras funções além dessas legalmente estabelecidas. Foi uma grande honra não só ter recebido o prêmio, mas finalmente ter concluído a graduação, e eu não quero parar por aqui. Eu acho que o maior conselho que eu daria para alguém é não pare. Então, o CREA para mim, o que significa o CREA para mim? Significa minha vida. CREA São Paulo, 88 anos, ajudando pessoas a construir histórias. Bom, Renato, considerações finais, então, da sua palestra, do seu dia, como é que você se sentiu? Fala um pouquinho, querido, para a gente. Olha, eu só queria agradecer a oportunidade de novamente falar para a associação, né? Para mim é uma alegria muito grande, né? Toda vez que a gente é chamado a falar alguma coisa, né? E como recado final, e eu estou aqui no início da ponta, né? No início da corda aqui nas faculdades, onde a gente prepara o profissional para ser um futuro engenheiro lá na frente, que para a gente cada vez mais valorizar a nossa profissão, né? Valorizar o nosso conselho, né? E cobrar do nosso conselho, né? Cobrar as coisas que o nosso conselho pode fazer pela gente. Eu vou só citar um exemplo aqui, que, na verdade, a gente está lá na Anhanguera e está vendo de perto, e semana passada a coordenadora de Direito, né, ela, toda feliz, né, mostrou para todo mundo lá um texto para nós, onde, novamente, a OAB conseguiu derrubar um projeto de lei que ia ter curso EAD, curso à distância para advogado. Quer dizer, é um curso que a própria coordenadora fala, é um curso que não tem prática. O curso de Direito é um curso teórico, que poderia ser EAD. Só que a OAB forte briga e continua brigando para que o curso seja presencial. E eu acho que, como educador da área da engenharia, com todo o respeito a quem tenha feito a faculdade EAD, ou quem estuda EAD, a nossa profissão é prática, né? E a prática você só aprende tanto na sala de aula. Não, tanto na sala de aula, né? Então, é uma coisa que eu peço a todos que, né, se juntem a mim nessa corrente para que a gente consiga devagarinho derrubar isso, né? Porque eu tenho certeza que eu não sou o único engenheiro que está vendo a nossa profissão ir para o ralo, porque a gente está tendo formas de preparação do nosso profissional errônea, né? Então, eu peço a vocês que estão assistindo, né, que estão
participando dessa live, que se junte comigo para que essa campanha não morra, né? Para que a gente consiga fazer com que cada vez mais a nossa profissão seja respeitada e levada a sério. Show de bola. Pessoal, essa palestra vai ser gravada para sempre aí, né? Está sempre à disposição para nós no YouTube aí, então siga nós na rede social. Renatão, estamos junto contigo aí, querido. Muito obrigado. Como sempre. E você quer encontrar essas informações e muito mais, e o cotidiano da SEAG, palestras e tudo o que você precisa saber e ficar bem informado? Siga-nos na rede social, Instagram da SEAG, @hub. Eu me despeço de vocês, então, desse dia. Temos aí o Renato Lobo aí com excelente palestra, professor aí de muito tempo. Pessoal, uma boa noite, excelente final de semana para vocês e vejo vocês na próxima palestra. Até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau. Valeu, Renatão. Valeu, Ari. Valeu, Ari.